Qual é a imagem que vem na sua mente quando você pensa na história do nascimento de Jesus? Que celebramos o Natal. Qual é a imagem que vem na sua mente quando você pensa na história do nascimento de Jesus? Qual é a imagem que vem na sua mente quando você pensa na
Um muito bom dia, né, a todos vocês que estão preparados, né, para participar desse nosso culto, né, do dia 24 de maio de 2020. Né? Eu quero saudar a todos com a graça e com a paz, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Um bem-vindo a você, né, que faz parte, né, da nossa grande família, né, da igreja. Né? Queremos dar um bem-vindo também a todos os nossos amigos, né, seja de perto, de longe, né, que hoje separaram esse tempo, né, para cultuar, para celebrar, né, junto conosco esse culto, né. Também queremos dar um bem-vindo, né, aos amigos do nosso bairro aqui, onde a igreja está localizada, né. Que bom que você está, né, participando do nosso culto também, e a todos os outros, né, que foram convidados e separaram esse tempinho, né, para nós juntos, né, como uma grande família, né, oferecermos esse culto nesse formato, né, online, que ainda é um pouco estranho para nós, a Deus. Certamente a atitude do nosso coração, né, para com Deus vai fazer com que isso chegue, né, de forma agradável a Ele também, né? E que tudo que a gente vai ouvir aqui, seja falado, cantado, né, possa nos alimentar espiritualmente e renovar a nossa fé, né, para uma nova semana com Ele. Qual é a imagem que vem na sua mente quando você pensa na história do nascimento de Jesus? Quando nós celebramos o Natal. Pensa um pouquinho. Então, provavelmente a maioria de vocês pensou na mesma imagem que eu pensei, né? Jesus numa manjedoura. Então, esse foi o início, né, da caminhada de Jesus aqui entre nós. Qual é a imagem que vem à sua mente quando você pensa na sexta-feira, chamada de Sexta-feira Santa? Pensou? Então, eu imagino que a grande maioria tenha pensado na imagem de Jesus, né, crucificado na cruz. Seguindo um pouco, terceira, qual a imagem que vem à sua mente quando você pensa no domingo de Páscoa? E aí fica fácil, né? É o sepulcro vazio. E continuando com a história de Jesus, né? Qual é a imagem que vem em sua mente quando você pensa no que aconteceu com Jesus 40 dias após a sua ressurreição? Essa já foi um pouco mais difícil para alguns aí, né? Então, lá vai, né? A ascensão de Jesus, né? Essa data, no calendário cristão, né, ela foi relembrada, comemorada na última quinta-feira. E o texto bíblico que nos relata justamente, né, esse evento único na vida de Jesus, ele está em Atos, capítulo 1, do 9 até o 11. Então, acompanhe a leitura comigo. Atos, capítulo 1, eu vou ler do 9 até o versículo 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu quando ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, pensando no plano da salvação de Deus, né, nós precisamos entender a relevância do nascimento de Jesus, né, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e agora ainda a ascensão de Jesus. Né? Os discípulos, eles tiveram um privilégio. Eles foram testemunhas oculares. Né? Eles viram com os próprios olhos Jesus subindo aos céus. Né? Tanto é que o texto diz que eles ficaram com os olhos fixos em Jesus. Né? E dois anjos, então, se aproximaram deles. Imagina que eles ficaram olhando para o céu, talvez de boca aberta, né? E aí o anjo simplesmente explicou, olha, Jesus foi elevado aos céus. E a partir desse momento, né, a vida dos discípulos mudou. Ela nunca mais foi a mesma.
A ascensão de Jesus mudou a vida dos discípulos e deve influenciar a nossa vida também. Qual é a imagem, né, que nós podemos ter da ascensão de Jesus? Eu não vou colocar uma figura, né? Mas a resposta é Jesus vivendo em nós. E nós com ele. Esperando, como termina o texto, a sua volta. Então, eu queria contagiar você nesse início de culto, né? A refletir sobre esse plano maravilhoso de Deus, né? E como é bom, né, a gente poder ter a Bíblia, poder crer naquilo que está na Bíblia e poder crer nessa mensagem da salvação, né, cujo plano, né, aqui nesse mundo, né, foi concluído com a ascensão de Jesus. E agora, né, nós vivemos esse período, né, dessa grande expectativa do retorno de Jesus. E enquanto ele não vem, né, nós devemos nos preparar para a sua vinda e temos o privilégio, como os discípulos do tempo de Jesus tiveram, de, né, apresentar essa mensagem da salvação, né, para aqueles que ainda não o conhecem. Eu gostaria de, fazendo uma oração, né, entregando a sequência do nosso culto a Deus também. Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos, né, apesar de distantes geograficamente, mas unidos espiritualmente. Obrigado, Deus, pelo teu amor. Obrigado, Deus, pela Bíblia. Obrigado, Deus, porque nela, né, nós encontramos a mensagem da salvação. Obrigado, Jesus, pela tua caminhada entre nós. E obrigado porque nesses dias nós podemos estar relembrando, né, também essa parte tão relevante da história aqui entre nós, que foi a ascensão aos céus. Porque logo depois veio o Espírito Santo e ele veio habitar em nós. Obrigado, Deus, porque nós podemos crer nessa mensagem e que o nosso culto de hoje, né, possa fortalecer a nossa fé e possa nos encher, né, de alegria, de ânimo, de coragem, né, para levarmos adiante essa mensagem das boas novas em Jesus também. Pai, tu sabes como cada um que está participando desse culto está. Né? Tu conheces o coração, conheces a mente, sabes como cada um está emocionalmente e também em relação à sua fé. E nós queremos pedir ao Pai que o teu Santo Espírito, né, esteja presente em cada lar, em cada casa, em cada família, onde todos estão reunidos para participar desse culto, e que o teu Santo Espírito possa nos encher, Pai, cada um daquilo que ele precisa nessa manhã. E nós queremos, desde já, Pai, estar te agradecendo por isso. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Agora nós queremos ter uma pequena parte de louvor e vocês vão perceber que ele vai ser um pouquinho diferente hoje, né? Estamos dando já alguns passos, né? Pensando num futuro próximo, aí no culto presencial e simultaneamente online. Então, a equipe de louvor, né, liderada pelo Ciro, ontem esteve lá na igreja, né, e preparou um louvor, né, ele foi então gravado, ele vai ser transmitido aqui agora para nós. E eu gostaria de desafiá-lo, né, cante junto, né, erga a voz aí e vamos louvar, né, o nosso bom Deus no ritmo que o Ciro e a equipe vai nos conduzir. Então é com você, Ciro. Bom dia, povo de Deus! Você faz parte desse povo, nós fazemos parte desse povo. Nós somos teu povo, escolhidos para brilhar a luz de Cristo. Que nessa manhã você possa estar brilhando essa luz para os teus familiares, para as pessoas com quem você tem contato e que a gente possa fazer a diferença entre esse povo. Somos teu povo,
bom que nós podemos ter nesse Cristo a salvação, porque Cristo é o nosso refúgio. E pensando nesses momentos que temos vivido, temos de buscar nesse Cristo o nosso refúgio, porque temos uma esperança, uma verdadeira esperança que vem através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Nós temos esperança, nós temos um futuro. Confie em Cristo. Deus nos abençoe. Coloque a sua confiança em Cristo. Na sequência, agora nós queremos ter um momento missionário, né? Vocês sabem que nós temos gente que está muito longe, né? Que está servindo, né? Levando as boas novas do Evangelho onde ele ainda não é conhecido. E a logística, né? Para essas notícias chegarem até nós, muitas vezes não é tão simples. Mas nessa última semana agora, nós recebemos notícias bem fresquinhas de Sebastião, né? Então, nada melhor do que a Márcia, né, e o José Daniel para nos trazerem um momento missionário e compartilharem, né, do que está acontecendo lá e eles que conhecem tão bem, né, aquela realidade. Então, é um prazer, né, a gente ter, né, os nossos missionários que hoje estão aqui no Brasil, né, a Márcia e o José Daniel. Então, a Márcia vai nos compartilhar, então, as notícias que nós temos e recebemos lá do Sebastião. Bom dia, pessoal. Hoje, no Momento Missionário, nós vamos trazer notícias do missionário Sebastião Tinduli Cambuto. Como alguns de vocês talvez ainda não saibam quem ele é, nós vamos apresentá-lo. Sebastião é um missionário angolano que trabalhou conosco e trabalha conosco em Angola há mais de 20 anos. E ele teve um chamado para trabalhar com um povo bem isolado de Angola, um povo tribal, que é o povo Mucubal. Eles vivem na fronteira sul de Angola, no início do deserto. É um povo nômade, são criadores de gado
e eles são uma das tribos mais isoladas de Angola. Eles têm um sistema muito fechado, uma cultura muito fechada, e Sebastião entendeu que tinha um chamado para aquele povo em 2003 e se deslocou para lá. Ele ainda era solteiro. Hoje o Sebastião tem uma família, né, uma esposa, 3 filhos, a Elizabeth, a Raniela e o Rambuquene. E eles têm trabalhado conosco também no projeto de tradução da Bíblia. Isso desde 2011, Sebastião é o responsável pela equipe que traduz para a língua desse povo, que é a língua Oluco-Vale. No começo foi bem difícil para o Sebastião, como eles são um povo muito fechado, ele demorou cerca de 2 anos para aprender a língua deles e ser de fato aceito no meio do povo, né? Hoje ele é muito querido por todos, ele e a família dele, eles são como parte da comunidade já e falam a língua com total fluência. Nós estávamos preocupados com a falta de notícia, por algumas semanas ficamos tentando saber como eles estavam e não estávamos conseguindo contato. Mas essa semana, finalmente, o Sebastião entrou em contato e contou para nós a razão da falta de notícia. Algumas mulheres da aldeia se deslocaram para o país vizinho, a República Democrática do Congo, foram a pé vender gado e elas voltaram contaminadas com Covid-19. E assim que o governo soube disso, eles isolaram a região, as aldeias ficaram numa espécie de lockdown e o Sebastião não conseguiu sair para acessar a internet. Ele tem que viajar cerca de 40 quilômetros para acessar a internet. Então, ficamos várias semanas sem saber como eles estavam. Mas eles estão bem, graças a Deus. Estão todos com saúde, né? Só não estão conseguindo trabalhar com as traduções, porque justamente por essa proibição de deslocamento. Ele, para reunir com a equipe de tradução, ele tem que ir para as aldeias, eles têm que se deslocar por várias aldeias para testar as histórias, então eles não estão podendo trabalhar mesmo. Aí ele pede oração pelos seguintes motivos. Bom, primeiro ele agradece, né, pelo apoio da igreja, pelas ofertas que têm sido enviadas, que têm feito uma diferença enorme para eles, tem sido uma grande bênção mesmo. E aí eles pedem oração por proteção para eles, né, saúde de toda a família, especialmente a filha mais velha, a Elizabeth, que ela tem alguns problemas respiratórios, então eles têm procurado protegê-la bastante em relação à contaminação do coronavírus, né? Pelo fim das proibições dos deslocamentos, para que eles possam voltar a trabalhar na tradução da Bíblia, pelo sustento financeiro deles, por proteção para as famílias mucubais, pelos novos convertidos, para que eles continuem firmes na fé, né? Já tem ali pessoas convertidas, graças a Deus, e especialmente pela equipe de tradutores também, para que eles continuem firmes, não só na fé, mas também no propósito de continuar trabalhando juntamente com o Sebastião nessa questão das traduções. É isso, então o Daniel vai estar orando agora por eles. Bom dia a toda a igreja, graça e paz. Vamos orar então, todos nós juntos, pelo Sebastião e a família? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, oramos agradecido ao Senhor pela vida do Sebastião, a Camille, seus filhos. Oramos pela saúde, especialmente, Deus, nessa manhã, da vida da Elizabeth, sua filha, que tem estado acometida com problemas respiratórios, você esteja tocando na vida dela, curando-a completamente, Deus, em nome de Jesus. Oramos pelo fim das proibições de deslocamento naquela região, Deus, para que eles possam continuar com as traduções, o trabalho de tradução oral da Bíblia para o povo mucubal. Oramos pelo sustento financeiro de toda a família, Senhor, levante novos mantenedores, apoiadores, intercessores, pessoas que continuarão nessa caminhada do Senhor através da vida deles. Oramos pela proteção, Deus, por toda a família, livramentos, cuidados, saúde do Senhor sobre eles. Oramos pelo povo mucubal contra esse Covid-19, para que toda aquela tribo, Deus, continue vendo a mão poderosa do Senhor, os guardando, os livrando de todo mal, Deus, em nome de Jesus. Oramos pelos novos convertidos, aqueles que estão, Senhor, nessa grande família cristã, firmes na fé, que eles fortaleçam no Senhor e na graça do Teu poder.
Deus, que eles continuem mergulhando na Tua Palavra, tendo entendimento e a revelação de quem o Senhor é para as suas vidas. Guarda a vida da Mamá Vitória, do Dungo, dos novos convertidos, a equipe de tradução da Bíblia ali com Sebastião, os tradutores, Deus, que eles continuem fortalecidos, firmes, aguerridos, Senhor, na tradução, que eles não desistam e permaneçam firmes para que eles possam ver o Senhor se manifestar através de todos os outros mucubais que ainda precisam do Senhor. Que a cruz do Senhor e a revelação da verdade seja sobre aquele povo. Oramos pelo poder manifesto do Senhor para curar, Deus, para libertar, com sinais miraculosos entre eles, para que eles saibam que o Senhor é o único e verdadeiro Deus para as suas vidas. Em nome de Jesus, como família, como igreja, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de caminhar com essa família, Senhor, que tem estado ali há anos empenhado na vontade e na verdade do Senhor, para que os mucubais tenham seus olhos abertos e possam viver com o Senhor eternamente. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Márcia e José Daniel, né? Ouvindo vocês dá uma saudade, né? Sintam-se abraçados aí também, né? Antes no início nós cantamos Somos teu povo, né? Cantamos Nada poderá nos parar, pois em ti nós somos um. E eu creio que esse entendimento de povo, né? Ele está se tornando mais importante agora até nesse período, né, de isolamento, né? Veja, tem pessoas lá longe, né, no outro continente, muito distante de nós, e que nós podemos participar da vida deles, né, com as nossas orações, com as nossas contribuições financeiras, né, com diferentes maneiras de apoiarmos, né, esse ministério que está sendo desenvolvido lá. Então, igreja, continuem firmes, né? É extremamente desafiador, né, a gente ouvir, né, o que eles estão passando lá e que nós estamos juntos nisso, né, porque nós somos um só povo, né, como filhos de Deus. Que Deus nos abençoe adiante e que Deus abençoe eles na caminhada deles lá também, né, e nos dê sabedoria na forma como a gente pode participar. Crianças, então agora chegou o momento de vocês no culto, né? Eu queria dizer mais uma vez para vocês que vocês são muito especiais para Jesus, né? E agora a tia Rejana, ela vai contar uma historinha para vocês, tá? E depois nós vamos cantar uma musiquinha juntos também. Então, larga o brinquedinho, tá? Senta pertinho do papai e da mamãe, não cutuca o irmãozinho que está do lado, tá? E preste atenção, né, na historinha que a tia Rejana vai contar para nós. Bom dia, crianças, tudo bem? Eu vou contar uma história de um menino que tinha um amigo que dizia que Deus não existia. E esse menino chegou para o papai dele e disse: pai, o meu amigo disse que Deus não existe. E o pai dele falou para ele: e o que você disse a ele? Bom, eu disse que Deus existe, porque o meu papai falou que Deus existe e meu papai não mente. Isso é verdade, mas o seu amigo não me conhece. Então, fica difícil para ele acreditar em Deus só porque eu falei. Onde vocês estavam no momento da conversa? O pai dele perguntou. Nós estávamos brincando na rua de cima, lá no parque. E o papai falou: eu vou lhe dar uma dica de como você deve fazer. E essa dica vai para vocês também. Peça ao seu amigo para sentir o calor do sol, olhar o tamanho do céu, as árvores e o canto dos pássaros. Todas essas coisas são perfeitas e são obras que anunciam a grandeza de Deus. E se ainda assim ele duvidar, diga a ele que só pode estar ali com você, brincar, trocar uma ideia, porque Deus também o criou. Aí ele falou: ótimo, papai, boa dica. Vou aproveitar para conversar com meus amigos. Só assim eles vão entender melhor. E vocês? Acreditam que Deus existe? Sim, né? Vamos orar agora para agradecer a Deus, né, por tudo que Ele criou. Querido Deus, muito obrigada por todas as coisas que criaste. Obrigada pela minha vida, pela vida dos meus familiares. Amém.
Olá, amigos! Gostaram da história? E tem uma música que fala exatamente o que nós acabamos de ouvir. Cante com a gente! Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda as aves vozear, e tudo assim se fez. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar, belos rios escorrer, e tudo assim se fez. Vamos de novo! Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda as aves vozear, e tudo assim se fez. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar, belos rios escorrer, e tudo assim se fez. Obrigado por esse momento tão especial, né? Para as crianças e também pela canção, né? Que essa sementinha da palavra de Deus possa continuar crescendo, né? Nas nossas crianças. Eu gostaria de rapidamente nos lembrar de algumas coisas, alguns avisos e algumas coisas que estão acontecendo, que talvez nem todos saibam, né? E possam se inteirar, então. Em primeiro, lembrando a nossa equipe do Ministério Infantil, né? Vocês que fizeram a inscrição para um congresso online, né? O congresso se chama A Próxima Ação, né? Que está sendo promovido pela editora cristã evangélica, né? Então, isso vai acontecer durante essa semana. Então, veja lá, entra lá no site, onde você fez a inscrição, para você não perder, né, essa oportunidade de treinamento totalmente grátis, né? E você pode acompanhar em casa, então, ok? Uma segunda questão, que é muito nova e diferente para nós, né? O governo do estado do Paraná, em conjunto com a prefeitura, está lançando um projeto, né? Esse projeto se chama Comida Boa, tá? E as igrejas, olha que bacana, né? As igrejas, elas foram convidadas para ajudar a distribuição desses cartões, né? Então, em São José dos Pinhais, para vocês tomarem conhecimento, né? São ao todo 60 igrejas que foram cadastradas, né? E nós somos uma dessas igrejas. E nós vamos, então, durante essa semana, participar, né, dessa distribuição desses cartões, né? Então, o Anderson, né, ele está coordenando essa nossa participação, né? Nós já divulgamos isso durante a semana, né? Algumas pessoas se voluntariaram, né? Então, se você quer participar disso, né, de alguma forma, entre em contato com o Anderson, né? Então, só para deixar bem claro, né, essa lista de famílias que vão receber esse cartão são famílias de extrema pobreza, né? E eles já têm um cadastro desses nomes todos, né? Então, que a gente possa estar, como igreja, sendo relevante, né, no entorno do nosso bairro e as pessoas que vão buscar esse cartão, né, lá no nosso endereço durante essa semana, ok? Em relação aos dízimos e ofertas, talvez alguém esteja perguntando, né? Como é que será que estão as finanças da igreja? Então, antes de eu responder, eu gostaria de ler um texto para você. Diz assim em Atos 20:35. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Né? Lucas relatando lá em Atos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. E eu diria que nós temos experimentado isso nesses últimos meses como igreja. Né? Deus tem sido muito bom conosco. Então, respondendo a minha pergunta, né? A média de entradas, né, ela continua dentro do orçamento, né, que foi feito no final do ano passado. Então, assim, nós podemos cumprir, né, com todos os nossos compromissos financeiros. Isso é um presente de Deus. E muito obrigado, né, a você que tem sido fiel, né, em separar, né, aquilo que Deus tem te dado, né, para você administrar,
né, e poder estar sustentando, né, a obra dele, como esse exemplo que nós vimos hoje lá em Angola, né? Então, só lembrando mais uma vez, né, tem funcionado, né, a nossa contribuição, enquanto nós nos reunimos presencialmente, ela pode ser feita via transferência bancária, né, os dados você tem aí na tela, e você pode, então, sempre estar lembrando, né, de mandar o comprovante ou os números para o Lorival, para ele poder colocar isso de uma forma certa e cada dinheiro para o seu lugar, né? Os dízimos, ofertas missionárias e também as ofertas para a família Canestar. Então, mais uma vez, muito obrigado e eu gostaria de contagiar vocês, né? Vamos continuar sendo fiel, né? Aquilo que Deus tem nos dado, porque a maior felicidade em dar, né, do que receber. Muito bem. Em relação aos nossos cultos, né? Nós temos conversado regularmente sobre volta ou não volta, né, ao culto presencial. E a liderança da nossa igreja, ela ainda entende, né, que apesar de terem algumas leis, né, que nos permitem, com uma série de restrições, nos reunirmos, nós ainda entendemos que devemos esperar mais um pouco. Então, o próximo domingo, tá, o nosso culto ainda vai ser nesse formato online e nós vamos celebrar a ceia, tá, nas casas. Então, durante a semana, a gente vai estar aí orientando vocês como, né, cada família pode se preparar, né, para esse momento do culto também, ok? Então, continue orando por isso, pelo nosso país, né, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelas nossas famílias, né, para que em breve, né, a gente possa estar juntos de novo, né, fisicamente também estamos cultuando ao nosso Deus, ok? E agora, então, nós queremos continuar juntos louvando a Deus, né? Ciro e a equipe prepararam esse momento com muito carinho para nós, né? Estamos aprendendo, né, a lidar com algumas tecnologias, com as limitações, né, de aparelhagem que nós temos, mas fizemos o nosso melhor, né? E então gostaria de convidá-lo, né, junto com a equipe de louvor, a soltar a voz aí e que esse louvor possa chegar de forma agradável a Deus lá em cima também. Estamos nesse mundo para fazer diferença. Em meio a essa pandemia, tenho visto muitas pessoas buscando fazer essa diferença. Você e eu temos essa responsabilidade de fazermos diferença, porque a graça de Deus nos alcançou. E a gente pode estender essa graça a outras pessoas. Seja através de uma doação de alimentos, seja através dos trabalhos que a igreja tem feito nesse sentido, seja você levando um bolinho para alguém. Tenho visto que as pessoas estão buscando fazer isso, que você possa pensar também, como que eu posso estender a graça de Deus que me alcançou, abençoando outras vidas. até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha.
até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um. Tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, Onde há ódio, perdão, para que Teu povo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, sejamos todos um, como Tu és em nós. onde há frieza que haja amor, Onde há ódio, perdão, para que Teu povo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Que Deus possa estar quebrando a frieza do nosso coração, que a gente possa estar levando amor. A próxima música que a gente vai cantar é Tu És o Meu Deus, que no refrão ele diz assim: Pois Tu és o meu Deus, meu Salvador, e sempre confiarei em Ti, Senhor, pois Tu és tão bom para mim. É normal que, em meio a tudo isso que está acontecendo, algumas vezes a gente reflita, talvez pense, por que está acontecendo tudo isso, cadê Deus em tudo isso? Mas se tem uma coisa que a gente pode ter certeza absoluta é que Deus é bom. Salmo 119, 68 diz isso: Tu és bom, o que fazes é bom, ensina-me os Teus decretos. E o fato das vezes a gente não compreender essa bondade, como a bondade de Deus funciona, é porque nós não somos bons, porque somente Ele é bom. E diante a tudo isso, em frente a tudo isso, o que nós podemos fazer é ser ensinados por Ele e aprender a confiar. Que a gente possa usar esse momento para sermos ensinados por Deus e aprender a confiar da mesma forma como a música diz: ensina-me os Teus caminhos, ensina-me a viver conforme a Tua vontade, e eu sempre confiarei em Ti, Senhor.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo Vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. teus braços É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. em teus braços É o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Eu gosto
gosto bastante da parte dessa música que diz: se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. É uma referência direta, né, a Salmos 23, quando Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Mas uma coisa, quando eu estava estudando esse texto, que eu percebi que é diferente, é que a música, ela comeu uma palavrinha que eu acho que é muito importante, que é a palavrinha sombra. Quando Davi ele vai se referir ao momento de adversidade que ele está passando, ele não diz que ele está enfrentando o vale da morte, ele diz que ele está enfrentando a sombra do vale da morte. Porque o vale da morte não é aqui. O vale da morte é o lugar onde não há Deus. Mas aqui, onde a gente está, é uma sombra. Assim como também é um vislumbre daquilo que virá, da Nova Jerusalém. Mas se aqui é só uma sombra, a gente pode ter certeza que não é o vale da morte e que Deus ainda é soberano, Deus ainda está conosco e o seu Espírito ainda se move sobre a face das águas. É por isso que a gente pode ter certeza, que a gente pode afirmar: eu posso descansar nos teus braços, porque Ele ainda está conosco. Amém. Amém. Muito obrigado, né, a nossa equipe de louvor, né, por nos conduzir nesses cânticos, né, de forma tão jóia, né? Como é bom, né, poder adorar a Deus, né? E ver vocês aí na igreja já dá um desejo muito forte, né, de estarmos todos aí na igreja logo, né, todos juntos. Vamos à mensagem então. Nessas últimas semanas, um texto bíblico ele tem sido propagado, né, pelas redes sociais, pelos cristãos. E a frase é mais ou menos assim: praga nenhuma chegará à tua tenda. Né, diante dessa pandemia aí do coronavírus, quem não quer ouvir isso e literalmente se apoderar, né? Praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas eu pergunto, será que Deus promete que o cristão jamais será afetado pelo mal e pelas enfermidades? Será que Deus promete que se formos infectados na rua com o coronavírus, esse vírus não fará mal nenhum? E ao entrarmos em nossa casa, nossa tenda, não contagiaremos nossos pais ou avós? Quando as autoridades da saúde recomendaram o fechamento das igrejas, né, os templos, alguns cristãos se posicionaram de forma contrária a essa recomendação, alegando que suspender os cultos seria falta de fé no cuidado providencial de Deus. A passagem bíblica para justificar esse argumento foi justamente Salmo 91, em destaque o versículo 10. Praga nenhuma chegará à tua tenda. O Salmo 91 é um lindo poema. Como aplicá-lo para a nossa sociedade atual, que está lutando justamente com uma praga? Então, por isso eu coloquei hoje como tema da mensagem: praga nenhuma chegará à tua tenda. Será? Antes de entrarmos no texto, eu gostaria de chamar a atenção de todos nós que quando nós lemos a Bíblia, né, nós precisamos seguir, né, algumas regras de interpretação. Elas são fundamentais, né, para a gente não inventar coisas novas, né, que nem estão escritas na Bíblia. Uma delas é a seguinte: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ou seja, o Salmo 91, em especial 91:10, ele precisa ser compreendido à luz de outras passagens bíblicas que explicam, né, como Deus manifesta o seu cuidado para com o seu povo. Uma segunda regra: nenhuma afirmação pode ser sustentada tendo por base um único trecho bíblico. Essa afirmação ela precisa ser sustentada pelos ensinos de Jesus e nas cartas do Novo Testamento. Então, com essas duas regras, né, em mente, vamos à leitura então do Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas pernas, com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade
é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não estarás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque os seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Então esse é o Salmo 91. Que poema bonito, né? Ele começa, né, falando sobre a presença de Deus, né? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. O Salmo 91, ele vem na sequência do Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Isso nos faz voltar na história, né, do povo de Israel sendo liberto, né, da escravidão do Egito, bem como aquela longa trajetória no deserto. Naquele contexto, Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel. O propósito dessa aliança foi constituir Israel como uma propriedade exclusiva de Deus, sendo que para tal condição fosse mantida, né, o povo do pacto, né, dessa aliança, ele deveria obedecer os 10 mandamentos e as demais leis, né, estabelecidas no Monte Sinai. Esse contexto histórico, né, ele nos ajuda a entender os nomes para Deus que o salmista usa. Esconderijo do Altíssimo, ou abrigo do Altíssimo na NVI. A sombra do Onipotente, ou na outra tradução, a sombra do Todo-Poderoso. Tu és o meu refúgio, tu és minha fortaleza, né? Deus meu em quem confio. Então pense, né? O povo perambulando no deserto certamente entendia o significado de um abrigo e de uma sombra. Em outras palavras, Deus estava presente, né? A presença de Deus era manifesta em forma de sombra, né, para o povo de Israel. Fazendo um parênteses, né, uma pequena aplicação para nós, né, você jamais está sozinho. Né? Ouvimos 2 mensagens recentemente sobre esse tema. Né? Jesus está no barco, para quem tem uma memória um pouco mais longa deve lembrar, e no último domingo, né, Deus está ao seu lado. E essa é a mensagem, né, do início, né, do Salmo 91 também. Na sequência, do versículo 3 até o versículo 13, o salmista fala sobre a libertação das epidemias, né? Hoje diríamos da pandemia, né? Ou das pandemias, né? E a lista que o salmista faz, ela é assustadora, né? Deixa eu ilustrar, ao menos explicar alguns deles, né? No versículo 3, né? A enfermidade, ela é apresentada como um passarinheiro, né? Que monta uma armadilha para suas presas. E essa imagem, né? Ela pode sugerir que a doença em vista aqui seja contagiosa, né? Então ela ficaria sobre uma superfície, né, à espreita para capturar ou contagiar alguém. A mentalidade predominante no Antigo Testamento é que essa peste, acompanhada por outras calamidades, seria um juízo de Javé, né, de Deus, sobre o Israel infrator. No caso, a infração seria a quebra da aliança divina, né, que eu comentei agora há pouco. Então, nesse contexto, o versículo 3 promete que a armadilha, né, arquitetada contra os infratores, que no versículo 8 ele chama de ímpios, não pegaria aqueles que se abrigam à sombra do Altíssimo. No versículo 4, seguindo o texto,
né, a imagem que apresenta Deus estendendo suas asas como forma de proteção àquele que nele confiam, aqueles, né, que nele confiam, ela é retirada de um texto de Deuteronômio 32, 11, né? Aqueles que buscam refúgio no Deus Altíssimo, certamente serão protegidos por ele, tal qual uma águia, né, protege seus filhotes. E aí nos versículos 5 e 6, né, ele vai descrevendo essa peste, né, essa praga, né, que ela age durante o dia, ela age durante a noite, tanto na escuridão como ao meio-dia. Em outras palavras, ela não dava tréguas, né, ela causava destruição 24 horas por dia. E nesse contexto, né, é interessante, né, a gente perceber, né, que as epidemias, como relatadas aqui, né, nesse salmo, elas são como flechas, né, que são atiradas, né? Versículo 4. Algumas acertam o alvo, outras não. Algumas pessoas são infectadas, outras não. Então é possível, né, afirmar que a peste contagiosa, ela impõe uma alta taxa de mortalidade, a ponto de derrubar milhares, né, como diz no versículo 7. Então, de acordo com o versículo 7, né, milhares de pessoas sucumbem a essa enfermidade mortal, né? Trata-se, portanto, de uma epidemia, uma doença infecciosa que atinge toda uma população. A promessa, né, dos versículos 3 a 7 é que o israelita piedoso seria protegido por Deus das epidemias mortais que poderiam advir sobre a população de Israel. Então, os fiéis que se refugiam à sombra de Deus Altíssimo estariam livres das enfermidades que poderiam afetar, né, toda a sociedade israelita. Resumindo, né, as enfermidades elas seriam enviadas para o Israel desobediente. Nesse contexto, né, nós chegamos então no Salmo 91, 10, né, onde o texto diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. A primeira frase, né, do versículo 10, ela precisa ser devidamente compreendida. As nossas traduções em língua portuguesa, elas podem sugerir que o crente piedoso está livre de todo o mal, porque diz assim, né? Nenhum mal te sucederá. Entretanto, os estudiosos, né, do hebraico, eles nos ensinam isso. O pronome indefinido nenhum, ele não aparece no texto hebraico, que na verdade refere-se a um mal, do qual o fiel poderia ser livre. Então a melhor tradução seria: não sucederá para ti um mal, e uma praga não se chegará em tua tenda. Sendo assim, né, o Salmo 91, 10, ele está afirmando que quando Deus trouxesse um mal para punir Israel, os israelitas piedosos poderiam buscar refúgio em Deus como forma de não ser atingido por esse mal, né? Pela peste, pela praga, né? Isso nos ajuda a entender o versículo 7, né? Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Então, abrigando-se à sombra do Altíssimo e confiando nele, né? Versículos 1 e 2, o crente israelita poderia ser salvo das epidemias. E aí chegamos na última parte do Salmo, que são os versículos 14 a 16, onde ele apresenta as razões do livramento e as promessas de Deus. Né? Versículos 14 e 15 encontramos as razões, né? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aliás, temos duas razões aqui. Né? A primeira, porque ele me ama. Né? Essa expressão, né, ela está relacionada com Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Né? Então, apegar-se a Deus com amor é enfatizado pelo salmista como uma razão, né, porque ele livraria os israelitas piedosos, né, das enfermidades mortais. Né? A segunda razão, porque conhece o meu nome. Então, não é um mero saber racional, mas um conhecimento de vivência experimental, né? Fruto, né, de um relacionamento íntimo com Deus. E a terceira razão do livramento: ele me invocará e eu lhe responderei. Então a oração, ela poderia livrar os israelitas das pestes.
Muito bem. Qual é a relevância do Salmo 91 para a igreja, né, nos nossos dias? Mas antes disso, né, vamos olhar mais uma vez a relevância do contexto desse salmo, né? Então é preciso ter em mente que a promessa de livramento das pragas, conforme apresentada no Salmo 91, ela destinava-se exclusivamente para o Israel do Antigo Testamento. E não se aplica à comunidade da Nova Aliança, né, a igreja, no mesmo sentido que se aplicava a Israel, né, da Antiga Aliança. Hoje, né, nós cristãos vivemos na Nova Aliança, né, estabelecida pelo sangue de Cristo. Então a nossa terra prometida não é a terra física de Israel, mas os novos céus e a nova terra, né, que o Senhor tem preparado para aqueles que nele confiam, né, conforme Hebreus 4. Então o Salmo 91, apesar de precisar ser lido no contexto, né, da aliança mosaica e ter sido dirigido originalmente a Israel, ele não pode jamais ser menosprezado pelos cristãos hoje. Né? Por quê? Porque esse salmo ele afirma, né, o cuidado providencial de Deus sobre os seus filhos. E certamente, né, a igreja só está de pé hoje porque o Senhor é o seu refúgio e o seu abrigo. O próprio Salmo 91:10, né, a oração do Pai Nosso, né, Mateus 6:13, né, nos ensina que nós precisamos orar para Deus nos livrar do mal. Não precisamos temer mal algum, porque o Supremo Pastor, né, está conosco, Salmo 23:4. Então, tendo como base, né, o Salmo 91:3, 7 e 10, né, o cristão certamente ele pode orar, deve orar, né, suplicando para que Deus o livre das enfermidades. Sobretudo, né, em uma situação de pandemia, né, o povo de Deus precisa renovar, né, o seu compromisso com a oração, né, levantando um verdadeiro clamor para que o Altíssimo nos livre das epidemias e das calamidades, né, geradas por elas. Por outro lado, é necessário sempre se lembrar que Deus nunca prometeu que a igreja estaria completamente livre das enfermidades. E nesse ponto é importante a gente recordar que nós vivemos em um mundo amaldiçoado por causa do pecado original, né? Gênesis 3. O próprio Deus decretou isso, né? Maldita é a terra que por sua causa. Gênesis 3:17. Esse quadro, ele irá mudar quando novos céus e nova terra surgirem. Né? Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Apocalipse 21:4. E aqui eu gostaria de colocar uma palavra de cuidado para todos nós. Nós convivemos com comunidades evangélicas bem próximas de nós, né? Cujos líderes decretam a cura ou a proteção das enfermidades. Então é comum, né, a gente ouvir orações com os dizeres, né? Nós determinamos a cura em nome de Jesus. Ou nós declaramos, né, o livramento de todo o mal. E assim vai. Isso é fruto da má interpretação do Salmo 91:10 e está desalinhado, né, com a teologia bíblica. O cristão, ele ora para ser liberto das epidemias, né, pandemias. O cristão, ele ora pela cura dos enfermos, mas ele não decreta nada. Ele simplesmente confia com a expectativa de que a vontade de Deus seja feita. Indo para a parte final, né? A promessa de livramento das enfermidades, conforme apresentada no Salmo 91, especificamente, né, do 3 ao 7 e o 10, no contexto, né, da aliança do Velho Testamento, estava voltado para os israelitas piedosos que clamassem a Javé, né, a Deus, por livramento. 14 a 16. Estes fiéis poderiam ser livres das enfermidades mortais de acordo com a aliança estabelecida por Deus com o povo de Israel. Hoje, né, o povo de Deus certamente precisa orar, clamando pelo livramento, né, da pandemia. Entretanto, o crente piedoso, ele não pode se iludir com falsas promessas. O cristão, por mais piedoso que seja, ele está sujeito às aflições pertinentes a esse mundo caído. Não está livre, né, dos efeitos do pecado. Os cristãos, né, ou o cristão, ele está sujeito a acidentes. O cristão também morre de câncer.
ele está sujeito a todo tipo de enfermidade. Também pega coronavírus. O cristão também fica desempregado, é assaltado, né, muitas vezes por bandidos cruéis e assim por diante. Entretanto, né, ele possui uma certeza absoluta. O seu tesouro será preservado até o dia final. 2 Timóteo 1,12. Né, a esperança viva, né, ela domina o coração do crente, pois a sua herança ela está preservada nos céus, né, onde Cristo o aguarda. 1 Pedro 1, 3 a 5, quem quiser conferir depois. Então, aquele que crê em Cristo, ele sempre será abrigado à sombra do Altíssimo aqui nessa vida, em meio às tormentas dessa vida e para todo sempre. Então, nada, né, o separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, né, a crer e a viver a oração do salmista. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Amém. Na sequência, nós queremos ainda juntos cantar um cântico, né, e finalizando assim o nosso culto. Descansa à sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Pois Deus aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que eles guardem o seu caminho. Eles o sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar alguma pedra. E dirá ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, meu Deus, Senhor e Pai, em quem confio. E dirá ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, meu Deus, Senhor e Pai, em quem confio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Que Deus possa estar abençoando a vida. Então, mais uma vez, família, muito obrigado, né, por todos aqueles que contribuíram, né, de alguma forma com esse culto, né? E nós queremos finalizá-lo ainda com uma palavra de oração. Então, baixa a sua cabeça e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai querido, nós te agradecemos pela Bíblia, te agradecemos, Deus, porque ela nos apresenta, né, a Ti como o nosso refúgio, como o nosso auxílio, sempre presente. Obrigado, Deus, por nós podemos ter experimentado isso já nas nossas vidas e queremos confiar isso a Ti adiante, Pai. Guarda-nos, proteja-nos, né, de todo o mal e ajuda-nos, Pai, a praticarmos o que esse salmo hoje nos ensinou. Né, Pai, desperta em nós um desejo de intercessão, de oração, né, por aqueles que estão acometidos de doenças e de tantas coisas ruins, né, que essa pandemia está trazendo. Né? Clamamos, Pai, por libertação, né, do Teu povo. Clamamos, Pai, para que pessoas,
né, possam, na sua angústia, olharem para Ti e encontrarem a salvação e a paz em Ti. Obrigado, Deus, por esse tempo de culto e queremos entregar também essa nova semana nas Tuas mãos. Pai, que a gente possa estar, né, em cada dia, né, experimentando a Tua presença e levando essa mensagem, né, das boas novas para aquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Pai, que a Tua graça e que o Teu amor e que a Tua misericórdia, né, acompanhem a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, com isso, nós finalizamos o nosso culto. Desejamos um bom final de domingo para todos aí. Né? Você que está em família aí, né? Curta esse tempo. Né? E orem, né? Fervorosamente para que toda essa questão aí possa mudar logo e que a gente possa ter os encontros, né, presenciais novamente. Fiquem com Deus e uma boa semana. E sintam-se abraçados, né? Tchau, tchau.